Boa noite, pessoal. Estão me vendo e me ouvindo? Estamos, perfeitamente, Mari. Bom, meu nome é Mariane, né? Eu sou a presidente da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade, a nossa LANFAC. Primeiramente, queria agradecer, né, a presença de todos, e principalmente a doutora Tanani, que aceitou o convite de estar presente aqui conosco hoje, né, para falar do papel e atuação do médico da família e comunidade. De início, eu só vou fazer uma breve apresentação da Liga, principalmente... Oi, doutora. Da Liga, mostrando nossos membros, né, e alguns objetivos que a Liga tem. Bom, então, a Liga Acadêmica tem esse intuito, né, a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, onde a finalidade vai ser proporcionar, né, aos membros acadêmicos, aos docentes e toda a comunidade acadêmica, né, os conhecimentos gerais e específicos sobre a medicina da família e comunidade, juntamente com a atenção básica. Então, a gente vai estimular, né, essa busca de conhecimento, conhecimento científico sobre essa temática e priorizar essa vivência teórico-prática. Então, dentro dos objetivos, nós temos complementar, atualizar, aprofundar e difundir o conhecimento e técnicas da área da medicina da família e comunidade, junto com a atenção básica, né, e focando sempre nessa atuação multiprofissional, que a atenção primária da saúde prioriza. Então, a gente vamos desenvolver vivências práticas com a comunidade, articulando, né, com atividade de ensino, pesquisa e extensão, maximizando a interação entre a universidade e a sociedade. E, principalmente, também desenvolver essa atividade de divulgação científica, né, técnica e tecnológica, por meio de publicações, cursos, projetos, exposições, palestras, né, seminários, tudo que envolva essa parte científica. Então, dentro dos membros fundadores, nós tivemos algumas baixas desde a formação da Liga em outubro do ano passado. Alguns colegas nossos passaram na transferência externa da Unemat, mas nós continuamos aqui. Então, eu sou a presidente, né? A Elaine é a secretária, uma das secretárias. A Rayane é a nossa outra secretária. A Stephanie é diretora de extensão. A Alana é diretora de marketing, a Giovana é tesoureira, e o Laírto é o nosso diretor de eventos e patrocínios. E nós temos também o Wagner Nascimento, que é da T2, que é responsável pela estar em frente às atividades científicas. Aí, dentro dos professores orientadores, né, nós buscamos 3 professores, visto que a Liga abrange vários assuntos. A nossa professora Denise está como professora de extensão, a nossa professora Sandra está como professora orientadora, e o professor Eduardo, que é o nosso professor coordenador. Então, esse é o nosso time da LANFAC. E agora eu vou passar um pouquinho a palavra para os professores, para eles falarem com vocês um pouquinho. Boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, para essa palestra inaugural com a doutora Tanani. Eu ia falar Taine, com a doutora Tanani. É diferente mesmo. Eu tenho uma amiga que chama Tami, então fica muito parecido. Realmente, a maioria das pessoas me chamam só de Tatá, porque fala é mais fácil, né? Uhum. Então, a gente, né, novamente agradece os membros fundadores pelo convite, e é um prazer a gente estar podendo colaborar com essa parte de extensão. Eu acho que a Liga, ela é um momento de grande oportunidade para os acadêmicos, né, se aprimorarem, e depois a gente vai estar falando aí sobre o edital que está aberto, né? E eu acho assim, super importante a gente sempre trabalhar nos 3 tripés: pesquisa, ensino e extensão, né? E o ensino, eu acho assim, super importante tanto para
para os alunos, né, para os integrantes, para os ligantes, como também para aqueles que se voluntariarem ou quiserem também participar. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar como ensino, além dos temas principais, né, que a Liga levantar, né? Eu acho que também é muito importante alguns tópicos que facilitem o aprendizagem para a publicação, né? E aí favorecendo a pesquisa. Então, não tem como a gente trabalhar com pesquisa se a gente não trabalhar também com ensino para que possa se aprimorar a escrita, para se aprimorar a técnica de produção de artigo científico, né? E com isso eu acho que a gente pode, como professor colaborador, né, tá cooperando. Então, para a gente é um prazer, Tanani, estar com você aqui nessa aula inaugural. Muita felicidade para nós, né? Para mim, primeira vez que eu participo de uma liga, então, como professora colaboradora, eu estou muito feliz. Espero que todos os alunos que estão nesse momento possam realmente aproveitar e ver a importância que é a saúde da família e comunidade. E é isso, né? Que vocês todos possam estar aproveitando esse momento. Nós estamos num momento um pouco delicado do nosso curso, né? Pela perda que nós tivemos do nosso aluno, justamente é um aluno que eu estava dando aula, e acho que, como ele tinha um jeito muito determinado de fazer as coisas, né, a gente prossegue nessa homenagem a ele também, de prosseguir com as nossas atividades, né, e mantendo essa data que foi marcada para a gente poder fazer essa apresentação da Liga. Obrigada a todos. Sandra? Boa noite. Em nome da Mariane, eu cumprimento a todos os membros da Liga, né, e parabenizo por toda essa questão da organização, né, e por hoje estarmos aqui dando primeira visibilidade da nossa Liga, né, que eu tenho certeza que vai ser um ponto muito importante, né, como o Denise falou também, primeira vez que eu participo de uma Liga, né, mas fiquei muito lisonjeada e feliz com o convite, porque eu sou uma defensora do SUS, né? Eu sou com muito orgulho de participei do SUS desde desde o início, quando nem SUS ele era, desde 1985, né? Eu tô na saúde, na região e dentro mais da atenção básica, né? E vigilância, que são os dois pontos que eu trabalho, e é os pontos que, assim, com certeza tem tudo a ver, né? A gente tem um dos sonhos de consumo é que a gente consiga trabalhar mais conjunto a vigilância e a atenção, né? E acho que a Liga vai ser muito importante nesse momento da gente tentar juntar os nossos saberes, as nossas vivências e conseguir trabalhar e contribuir com a comunidade a questão do ensino e serviço mesmo, né? Que a gente consiga atender as demandas para a gente qualificar nossos alunos, mas que a gente também consiga dar um retorno para a comunidade, causar um impacto e dizer aqui a gente veio, né? E eu tenho certeza que a gente tem, né, pessoas totalmente assim, capacitadas e pessoas que estão querendo, né, com vontade, estão vivenciando, e eu fico muito feliz, né, que eu sou muito, né, do SUS, então eu gosto de puxar minha brasa para atenção básica, para vigilância, né, e fico muito feliz dessa oportunidade. Obrigado mais uma vez aos alunos pelo convite, e muito obrigada, Tanani, para você estar compartilhando essa sua vivência, né, que é muito importante para a gente, né, e para quem está começando ouvir um pouco, né, de quem já vive isso, tá? Então, uma boa aula inaugural para nós, sucesso, e muito obrigada. Obrigada, prof. Denise e prof. Sandra. O professor Eduardo... Desculpa, gente, é que a Elaine estamos no mesmo ambiente aqui. O professor Eduardo teve uma reunião de última hora, então, às vezes, ele está até o final da aula, ele consegue aqui dar uma palavrinha conosco. Então, agora vamos começar com a doutora Tanani, né? A doutora Tanani, ela é R2 da Medicina da Família e Comunidade do Hospital Geral de Cuiabá. Então, a temática escolhida por nós hoje é o papel e a atuação do médico da família e comunidade.
Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá certo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Liga, né, de todos vocês, em especial do Laírton, que foi quem entrou em contato comigo primeiramente, para poder falar um pouquinho, como a professora Sandra falou, né, falar um pouquinho da minha vivência, de quem vive isso, de quem vive principalmente o SUS, né. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem cada vez mais médicos da família formados e atuando nessa área, promovendo essa área que relativamente ainda é um pouco nova. Então, é muito importante para mim estar aqui falando um pouquinho para vocês, viu? E assim como a própria presidente disse, Mariane, meu nome é Tanane Torraca, é diferente mesmo. E eu sou residente, né, R2, estou no segundo ano de Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. E aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o papel e a atuação do médico da família e comunidade, para vocês entenderem um pouquinho. Pode passar. Bom, inicialmente, né, é importante a gente entender como que essa medicina da família e comunidade ela é definida, né? A MFC, como a gente diminui essa sigla para ficar mais fácil, porque é muito grande, né? A MFC ela é definida, né, como uma especialidade médica que presta assistência à saúde de forma continuada, integral e abrangente dentro de uma própria comunidade, ou seja, aquelas pessoas, famílias e aquela comunidade na qual a unidade de saúde está inscrita, né? A intenção básica está inscrita. E ela vai se distinguir das demais residências, das demais especialidades médicas, porque ela vai atuar intimamente ao longo do tempo, né, com o paciente e vai fazer com que aquele paciente crie confiança, respeito e amizade com esse médico. Principalmente porque a gente vai ter que trabalhar no médico da família e comunidade, ele trabalha muito essa relação médico-paciente, ele trabalha muito essa relação interpessoal para poder ajudar e deixar com que o paciente se sinta cada vez mais à vontade de procurar o médico da família. Pode passar. Então, eu quis trazer sucintamente mais ou menos qual que é o papel da medicina da família e comunidade. Como eu já tinha falado anteriormente, ela é uma especialidade que atua fundamentalmente no nível de atenção primária à saúde. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que até a gente sabe, acho que vocês também devem saber, né, com certeza, que existem 3 níveis, né, de atenção primária à saúde, né, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. O médico da família e comunidade, ele vai atuar principalmente na atenção primária à saúde, que é essa atenção da unidade básica de saúde, que atua como uma porta de entrada para o paciente, para ele procurar, principalmente, para ele poder entender o que ele está sentindo, e aí sim, se caso for necessário, encaminhar para um atendimento especializado. Por isso que a medicina da família, ela é uma especialidade que tem um atendimento integral e inclui praticamente quase todas as especialidades médicas dentro de uma única especialidade. Não quer dizer que nós somos especialistas em tudo, mas nós sabemos, com certeza, distinguir um pouquinho e conseguir atuar em determinadas áreas. E a gente vai ver que a medicina da família, ela pode atuar numa área de pediatria, ela pode atuar numa área de saúde da mulher. Então, a gente consegue, dependendo do caso, resolver e encaminhar para um ginecologista, ou um pediatra, ou um médico mais especialista, somente quando for realmente necessário. E, além de tudo isso, a gente tem a função de servir e coordenar todas as necessidades de saúde da pessoa. E igual eu falei, é um tipo muito especializado de prestação de cuidado para o paciente em si. Pode passar. Enfim, como eu estava até dizendo aqui anteriormente, né, que a gente faz esse atendimento mais especializado, né, e devido a esse atendimento especializado, a gente tem 2 objetivos muito importantes na medicina da família, que são essenciais também, que é identificar e resolver o problema do paciente individualmente e prestar um cuidado médico efetivo em relação à comunidade. Como assim? É como se a gente fosse ver aquela coisa do paciente como um todo. Ou seja, o paciente vai às vezes chegar para mim com uma dor de cabeça, relatando, doutor, estou com cefaleia há tantos dias, do tipo pulsátil, unilateral. Você vai, enxaqueca. Provavelmente é uma enxaqueca. Passa medicação para enxaqueca, um analgésico, um anti-inflamatório. Dependendo se o paciente volta, você entra com sumatriptano. Você vai entrando com várias medicações e às vezes não vai resolvendo. O paciente vai cada vez voltando mais para você. E você vai ficar com aquela dúvida: por que esse paciente está voltando? Por que talvez eu não estou conseguindo atuar? Mas, na verdade, é porque o médico da família ele tem que avaliar o que está trazendo exatamente o paciente àquela consulta. A gente vai atuar na comunidade, na família do paciente, na relação dele, não somente a relação da doença, na relação pessoal, profissional
e também social desse paciente. A gente tem que perguntar que talvez aquela dor de cabeça que ele está vindo para você todos os dias seja talvez porque ele está tendo muito problema dentro de casa. Às vezes porque ele está tendo muito problema no serviço. E aí, quando a gente tira 5 minutinhos para conversar realmente com esse paciente, entender o que está causando aquilo ali, a gente consegue ir bem no centro do problema e resolver, principalmente, o caso desse paciente. Por isso que a gente tem que realmente desenvolver uma compreensão acerca da experiência dessa pessoa sobre a doença que ela está vindo relatar para a gente. Identificar, como eu havia falado, que pode haver esse impacto social, profissional e social, familiar para o paciente. Procurar entender os reais motivos da consulta e utilizar a nossa anamnese, na verdade, como uma ferramenta. Ali a gente vai realmente colocar o que o paciente veio, mas a nossa consulta vai ser baseada em tentar entender esse paciente como uma pessoa como um todo, e não somente a dor de cabeça que ele veio trazer. Então aqui, né, trouxe para vocês basicamente um resumo de tudo que eu estava falando anteriormente, né, que são as competências desse médico da família e comunidade, que é atuar como primeiro contato do paciente, né, e a gente atua nesse primeiro contato do paciente, estabelecendo essa relação médico-paciente, porque o médico da família, ele vai prestar esse cuidado, criar essa confiança com o paciente, independente de idade, de gênero, da doença que o paciente apresenta, do órgão que está sendo acometido. A gente vai criar essa relação do paciente gostar de vir à nossa consulta e gostar de relatar um pouquinho para a gente. A gente até brincar, o postinho é aquela coisa engraçada que o paciente vai lá levar um docinho de vez em quando, vai lá levar um presente, alguma coisa assim, mas é porque ele realmente sente que a gente é como se fosse da família dele, ele sente que nós somos amigos. Então, às vezes, ele quer dar um presente porque ele gosta muito de como aquele médico está tratando ele, de como aquele médico trata a família dele. Então, a gente vai desenvolver uma abordagem centrada na pessoa, desenvolver um processo de tomada de decisão de raciocínio clínico e principalmente pela incidência das doenças na comunidade. Dando o exemplo de Mato Grosso mesmo. Mato Grosso é uma região endêmica para hanseníase. Então, não adianta eu querer procurar um monte de outras doenças, sendo que às vezes eu tenho que olhar qual doença está presente naquela comunidade, qual doença é endêmica naquela região. Vai gerir simultaneamente problemas de saúde agudos e crônicos e conhecer principalmente o paciente e a família, né? No contexto comunitário. Pode passar. Então, assim, o médico da família e comunidade, diferente de outras especialidades que podem atuar em hospital, ou clínicas privadas e outros locais, né? O médico da família e comunidade, ele atua principalmente na unidade básica de saúde, né? Na estratégia de saúde da família. Então, por isso, eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente poder entender essa organização da estratégia de saúde da família, que é onde o médico da família e comunidade ele está inserido, né? E ela é composta, essa estratégia da saúde da família, por principalmente três profissionais que ficam atualmente na unidade, né? Ficam só na unidade, e outros profissionais que andam pela comunidade. Sendo o médico generalista, né? Ou especialista em saúde da família, ou médico da família e comunidade. O enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um auxiliar ou técnico de enfermagem, e os agentes comunitários de saúde, que geralmente podem ser 4, 5, 6, dependendo da região. O papel de cada um seria: o médico vai trabalhar nessa área de poder atuar com o paciente, resolver o problema do paciente na questão da saúde e doença do paciente. O enfermeiro vai atuar na parte do acolhimento juntamente com o médico, às vezes também podendo resolver o problema do paciente, porque é uma coisa que anda juntamente o médico e o enfermeiro nessa relação, principalmente na atuação de poder ver a saúde da mulher, fazer o pré-natal, fazer também a saúde da criança, a puericultura, trabalhar com essa criança, envolver o desenvolvimento da criança, é uma atuação tanto do médico quanto do enfermeiro. Auxiliar o técnico de enfermagem, né, que vai ficar responsável por fazer a triagem desses pacientes, acolhimento desses pacientes, trabalhar na sala de vacina, atuar também orientando esses pacientes, e os agentes comunitários de saúde, que vão fazer o rastreio da área, né, a territorialização da área, e conseguir trazer esses pacientes, cadastrar esses pacientes na área de cada médico, e poder orientar e atuar, falando, ó, tem um médico ali, tem um dia que a gente faz só uma palestra sobre tuberculose, um dia que a gente vai fazer uma palestra sobre hipertensão e diabetes, poder orientar esse paciente para ele procurar a unidade básica de saúde. Isso que eu falei, basicamente, é uma equipe de saúde da família. Cada equipe é composta por todos esses componentes que eu falei. Falando um pouquinho da região onde eu trabalho na unidade de saúde que lá em Várzea Grande, unidade de saúde Vila Arthur,
lá nós somos 3 equipes. Ou seja, nós temos 3 médicos residentes em saúde da família, temos 3 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e, se eu não me engano, são 5 agentes de saúde na minha área, 5, acho quase 15 agentes de saúde no total. Além do pessoal que trabalha também na limpeza da unidade, pessoal que trabalha na recepção, todos ali juntos em prol do paciente, né? E também algumas unidades básicas de saúde, em Várzea Grande eu nunca vi, na verdade, podem ser acrescentados profissionais de saúde bucal, né? O cirurgião dentista ou dentista generalista, né? Na verdade, em Várzea Grande eu ainda nunca vi, sendo que é uma coisa muito importante. Quando eu fazia ainda na faculdade, a gente fazia em Santo Antônio, uma unidade de saúde lá, a gente fazia prática, lá tinha o médico da família, comunidade, e tinha também um cirurgião dentista que ajudava também esse médico e trabalhava na atenção à saúde bucal desses pacientes, o que é uma coisa extremamente importante. Em Várzea Grande, até hoje, eu não conheço nenhuma unidade que tenha um cirurgião dentista, coisa que eu ainda acho que falta, né? Tem que ter. É uma coisa que deveria ser obrigação para também ajudar esse paciente. E cada equipe da saúde da família, né? Ela tem que ser responsável por no máximo 4.000 pessoas, sendo a maioria recomendada 3.000 pessoas. São as pessoas cadastradas pelos agentes comunitários de saúde, que vão de casa em casa e pedem para essa pessoa vir procurar um médico, orientam quando deve procurar esse médico para procurar na unidade básica de saúde. Pode passar. Então, falando mais ou menos resumidamente o que eu já falei, né? Que é a competência dessa estratégia da saúde da família, dessa unidade básica de saúde. Na verdade, a gente vai definir um território, né, de atuação dessa população e conhecer essa população. Por isso a importância dos agentes de saúde da família, porque eles vão ser responsáveis por conhecer quantos pacientes nós temos que são hipertensos, quantos pacientes nós temos que são diabéticos, quantos pacientes nós temos que necessitam de uma visita domiciliar. A gente vai prover essa atenção integral, contínua e organizada a essa população que eu mencionei. Realizar atenção domiciliar, ou seja, a visita domiciliar aos pacientes que não conseguem vir até a unidade, o que é uma coisa extremamente importante, não é em todo lugar, né? Nem é todo paciente que às vezes tem acesso a uma visita domiciliar, né? E é uma abordagem familiar de intervenção que é extremamente importante para esse paciente, porque a gente consegue avaliar o paciente como um todo, principalmente na casa dele, porque a gente consegue ver o que às vezes é difícil para ele. Existem pacientes que a gente vai na casa que às vezes a gente vê que não tem muito saneamento básico, que é um paciente realmente ele tem dificuldade muito grande financeira. E aquilo a gente tem que tentar entender. Não adianta eu querer passar uma medicação que às vezes o paciente precisa comprar. Às vezes eu preciso trabalhar com a ideia de que eu tenho que pensar numa medicação que o paciente vai conseguir pegar na unidade básica de saúde. É uma medicação que o SUS oferece, porque tudo isso a gente vai levar em consideração. O paciente às vezes não vai conseguir comprar essa medicação, às vezes não vai conseguir fazer o tratamento que a gente gostaria de propor. Por isso que é muito importante a visita. A gente consegue avaliar o paciente como um todo, consegue avaliar a família, consegue avaliar tudo que está em relação à estratégia familiar e social desse paciente. E além disso, na unidade básica de saúde, a gente vai atuar na prevenção e promoção da saúde, né? A gente sabe que existem, hoje em dia, 5 níveis de prevenção, né, da saúde. A primária, que seria aquele rastreio da doença para evitar que o paciente desenvolva a doença, né? E entra nesse primeiro quadrinho aqui que eu até deixei para vocês, que seriam esses programas de detecção precoce de tabagismo, álcool, hipertensão, dislipidemia, fazer uma palestra acerca disso para evitar que o paciente tenha alguma dessas doenças, realizar imunização e vacinação, programas de educação em saúde para esse paciente. Aí existe a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce de uma doença, o diagnóstico precoce da hipertensão, para fazer o tratamento precoce, diagnóstico precoce de uma diabetes, para fazer o tratamento também precoce dessa diabetes. A prevenção terciária, que a gente vai trabalhar principalmente em evitar danos a esse paciente. O paciente já é diabético, então a gente vai tratar exatamente aquele paciente para evitar que essa diabetes dele evolua com alguma complicação, seja ela renal, oftalmológica, ou qualquer outra que a gente possa causar pela diabetes. Prevenção quaternária, que seria evitar danos, não causar mais danos, que às vezes o paciente procura o médico da família, esse médico da família trata ele,
mas o paciente, às vezes, ele não se dá por satisfeito. Ele vai atrás de um outro colega. E, com certeza, cada médico tem a sua opinião diferente, tem a sua conduta diferente. E aí, às vezes, o paciente pega a receita de um médico X, pega a receita de um médico Y, junta as duas e toma 20 medicações. Isso a gente não pode deixar, essa é a prevenção quaternária. A gente tem que evitar danos, evitar causar mais danos, evitar a hipermedicalização desse paciente, né? Hipermedicação. E a prevenção quintenária, que seria... Ela teve bastante alta, ela foi falada desde 2014, essa prevenção quinquenária, e ela teve bastante alta agora no Covid, que é cuidar de quem cuida. Principalmente cuidar, fazer uma prevenção de cuidado ao cuidador, ou seja, ao médico, ao enfermeiro, ao auxiliar de enfermagem, ao dentista, porque evitar principalmente o burnout. Às vezes o médico, o dentista, o enfermeiro está trabalhando tanto, está tão estressado, está vivendo aquela vida de trabalhar demais, e ele não consegue. Às vezes ele começa a não ter mais o papel dele de cuidar do paciente, porque ele precisa ser cuidado. Então, todas essas prevenções, o médico da família e comunidade e a estratégia de saúde de família trabalha nisso. Pode passar. Agora, falando um pouquinho das coisas que a gente faz na unidade básica de saúde, né? Até coloquei um pouquinho aqui do que nós fazemos na minha unidade básica de saúde. Nós dividimos vários dias, né? Eu trabalho lá 4 dias da semana, e nesses 4 dias da semana a gente divide em diversos programas, né? Atenção a determinadas populações específicas, né? No caso do hiperdia, a gente vai tratar principalmente de paciente hipertenso e diabético, avaliar exames laboratoriais, acompanhar esse paciente semestralmente, anualmente e fazer o ajuste das medicações para esse paciente. O cuidado de doenças crônicas, paciente com artrite reumatoide, paciente com... Nossa, esse é o meu nome, né? Diabetes, pressão alta, enfim. Atenção à saúde da criança, cuidar dessa criança em si, fazer a puericultura, acompanhar o crescimento dessa criança. Atenção à saúde do idoso, que é muito comum a gente cuidar desse idoso, que geralmente é ele que faz esse tipo de tomar muita medicação. Tem idoso que chega para mim com uma sacolinha imensa, deixa na minha mesa e fala, eu tomo tudo isso, doutora. E aí você tem que tentar entender o porquê que ele toma tudo aquilo ali. Que é um paciente que tudo que ele vai no médico diferente, ele vai pegando receita de um, receita de outro, e no final ele está tomando 30 medicações. Atenção à saúde do trabalhador, que está descrito na nossa área, pode passar. Atenção à saúde da mulher, né, e realizar o pré-natal de baixo risco, ou seja, aquele pré-natal mais comum, porque a gente tem um sistema de referência e contra-referência ao pré-natal de alto risco, né, quando a paciente tem acima de 35 anos, quando a paciente tem diagnóstico de doença hipertensiva gestacional, diabetes mellitus gestacional, ou apresentou toxoplasmose positiva durante o pré-natal de baixo risco, a gente tem que encaminhar essa paciente ao pré-natal de alto risco, né, que é feito com o ginecologista. Aqui em Várzea Grande, nós fazemos no Postão, no famoso Centro de Especialidades Médicas, e aí o paciente começa a atender lá com o médico ginecologista para atuar principalmente nessa doença e conosco. Então ele faz uma consulta lá, uma consulta com o médico da família, uma consulta com o ginecologista e uma consulta com o médico da família para o acompanhamento dessa paciente. Cuidado e prevenção de doenças endêmicas. Mato Grosso, principalmente, a gente tem um cuidado com a tuberculose e a hanseníase. Existem programas para rastreio dessas doenças, porque são doenças endêmicas no nosso estado. Atenção à saúde mental, que está muito em alta, é muito comum, principalmente, falo até da minha unidade mesmo, eu tenho, acho que, mais de 100 pacientes que têm diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade, devido a inúmeros problemas que, graças a Deus, essa doença hoje em dia está em alta, ninguém mais fala que isso é coisa de louco, ninguém mais fala que isso é coisa de quem não tem o que fazer, hoje em dia é tratada como uma doença como qualquer outra. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente dá mais atenção à saúde mental e consegue também tratar esses pacientes. Referência e a referência a serviços especializados, como eu citei do pré-natal de alto risco, ou às vezes quando a gente precisa de ajuda de um colega cardiologista, quando a gente não está conseguindo compensar um paciente hipertenso grave, ou quando o paciente já tem uma insuficiência cardíaca grave, que a gente não está conseguindo mais compensar, a gente pode fazer essa referência a serviços especializados. Pode passar. E aí, falando um pouquinho, né, dessa escala de atenção que eu tinha até comentado. Quando a gente fala que o médico da família atua na atenção primária,
é basicamente o que está escrito naquele quadrinho ali, que é o atendimento inicial na unidade básica de saúde, né? Quando a gente tem o foco principalmente na prevenção das doenças, atuando naquelas prevenções que eu falei, primária, secundária, terciária, quaternária, quinquenária, e a gente atua principalmente em quadros de baixa complexidade, que isso faz parte da nossa triagem, conseguir avaliar se o paciente é um paciente que deve ser tratado com o médico da família, que pode agendar uma consulta, ou se é um paciente que precisa de um atendimento urgente naquele momento, que aí a gente consegue referenciar esse paciente, né, orientar ele a procurar uma atenção secundária, que são atendimentos principalmente em UPAs, né, que é a atuação de médicos mais especialistas. Geralmente a doença já foi identificada e o médico vai atuar lá para tentar melhorar a doença naquele momento, porque é uma coisa de urgência, e depois encaminha novamente para o médico da família para poder acompanhar aquele paciente e ter uma complexidade intermediária de atuação. E, por fim, a atuação terciária, quando a gente precisa encaminhar esse paciente para um hospital de grande porte. São aqueles pacientes que precisam, às vezes, fazer transplantes, ou pacientes que são renais crônicos e a gente precisa que eles façam diálise semanalmente. Então, elas precisam já no atendimento em hospital especializado, e até de alta complexidade. E, geralmente, quando a gente encaminha o paciente já para atenção terciária, ele também continua acompanhando na atenção primária, porque existe esse sistema de referência e contra-referência, igual está no quadrinho da esquerda, né? Que vai falar basicamente de que quando a gente tem um paciente que é da urgência e emergência, a gente pode encaminhar e esse paciente depois vai voltar para a gente acompanhar, ou quando é atenção hospitalar, quando é da vigilância e monitoramento, ou atenção especializada, sempre vai haver essa referência e contra-referência. Um vai atuar juntamente com o outro. Pode passar. E aqui é só uma resumida do que a gente já tinha falado anteriormente, né? Que como a gente diferencia o médico da família e comunidade de outros especialistas, né? Que o médico da família e comunidade ele vai ter foco principalmente na pessoa, uma continuidade sustentada, a gente vai gerar hipóteses e poder trabalhar fazendo exames complementares para poder finalizar o diagnóstico desse paciente. A gente não é muito específico, se a gente precisar de algo muito específico, a gente tem que encaminhar para serviço especializado, ou seja, eu vou trabalhar no paciente, tratando a pressão dele, tratando a diabetes dele, tratando às vezes a doença renal dele, mas se eu precisar de realmente ajuda somente para tratar aquela doença renal, eu preciso encaminhar ele para o nefrologista, para o colega avaliar ele também. E a gente é um problema visto logo no início, a gente consegue rastrear essa doença e prevenir essa doença, que é basicamente a atuação do médico. E aí eu coloquei no quadrinho, né, que é um quadrinho do Tratado de Medicina da Família e Comunidade, que fala qual que é a diferença do médico da família para outros especialistas, né, que vão focar mais na doença, vai tratar aquilo ali, vai contra-referenciar o paciente de volta para mim. Tem baixa construção de hipótese, porque a gente já manda o paciente para ele com o diagnóstico fechado, se é uma insuficiência cardíaca, se é uma doença renal crônica, se é uma diabetes descompensada, e ele é mais específico exatamente naquela área que ele está atuando, e o problema é visto mais tarde, geralmente ele vai tratar aquela complicação. Pode passar. Mas, assim, o que eu realmente vim aqui, né, falar para vocês, além de tudo isso que eu já falei, que acho, coisa que vocês já têm conhecimento, que é uma coisa que a Liga vai abordar muito com vocês durante todo o ano letivo, eu vim aqui falar um pouquinho como é a vivência de um residente, né, de saúde da família. Como que a gente faz para se tornar um médico da família e comunidade. Falar aqui coisas que talvez vocês ainda não saibam sobre como é a medicina da família e comunidade e qual a vantagem de talvez fazer essa especialidade. Pode passar. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da história da MFC para vocês, né? Que a gente tem, a MFC ela tem origem no Brasil mais ou menos na década de 1970, né? A gente começou a falar de uma medicina da família, uma medicina comunitária, como era até chamado até o ano de 2002. E ela é sustentada por programas de residência até os anos 2000. E aí, em seguida, poucas pessoas faziam essa residência até os anos 2000. Porque a gente não tinha muito níveis de atenção primária à saúde nessa época. E aí, mais ou menos, quando foi criada a estratégia de saúde da família, a gente vê, eu até trouxe depois um mapinha para vocês que mostra a evolução da estratégia da saúde da família, a gente vê que tinha em poucas áreas. Era mais específico ali em umas regiões do Sudeste, um pouquinho no Nordeste, e depois isso foi se expandindo, cada vez mais foram criando mais unidades básicas de saúde, e foram vendo que cada vez mais precisavam de médicos especializados naquela comunidade, médicos especializados para o cuidado daquele tipo de paciente ali. Pode passar.
Então, mais ou menos de 1995 a 2000, né, a partir do advento do Programa de Saúde da Família, do PSF, né, a gente começa a ver que as áreas voltadas para a atenção primária à saúde vão se expandir. E aí, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Sociedade, ela começa a ser reativada, porque ela foi criada, se eu não me engano, na década de 80, e ela foi desativada, reativada, desativada, reativada, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes. E aí, em 2001, ela foi reativada de vez e começou a atuar para criar residência e criar cada vez mais médicos da família e comunidade no Brasil, né? E a medicina da família e comunidade é uma especialidade reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, então é uma residência médica como qualquer outra, como pediatria, como ginecologia e obstetrícia, como cirurgia geral, como clínica médica, e também ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. Pode passar. Aqui é o quadrinho que eu tinha mencionado para vocês, né, que fala basicamente como eram as estratégias da saúde da família implantadas no Brasil. Na década de 90, ali até os anos 2000, a gente vê que tinha poucas unidades ainda espalhadas pelo Brasil. A cobertura, na grande maioria, ficava entre 0% a 25% de área coberta, de paciente tendo acesso a essa unidade. E, mais ou menos no ano de 2002, 2004, quando essa residência, quando a Sociedade Brasileira de Medicina e Família foi expandida, foi reativada, né, a gente vê que, olha o tanto que foi. Olha, em 2010, esse quadro já está até desatualizado, na verdade, né? Hoje em dia deve ter muito mais. Então, assim, em 2010, olha o tanto de área que já estava com 75% a 100% de área coberta, de paciente conseguindo ter acesso à unidade primária de saúde, né? Atenção primária à saúde. Sendo basicamente ali na região do norte, no Pará, no Amazonas e ali no Acre, que talvez ainda tinha um pouquinho de área descoberta, mas acredito que hoje, provavelmente, já tem praticamente tudo coberto. Pode passar. Então, falando um pouquinho de como se tornar médico da família e comunidade no Brasil, a gente tem duas vertentes. A gente pode ir por dois meios diferentes. A gente faz o programa de residência médica em medicina da família e comunidade, ou o famoso Programas Médicos pelo Brasil, que é também o Programa Mais Médicos, foi mudando o nome de acordo com o governo. Esse Programa Médicos pelo Brasil foi uma atuação do governo anterior, né? E aí, os dois programas, tanto o programa de residência médica como o Programas Médicos pelo Brasil, eles têm duração de 2 anos. São ambos reconhecidos, né, pelo Conselho Nacional de Residência Médica e pelo MEC. E ambos você sai com o título de especialista em saúde da família. Você termina os 2 anos de residência ou do Programa Médicos pelo Brasil e você tem o título de especialista em saúde da família. Tem alguns locais, se não me engano, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que você tem a opção de fazer o R3 em Medicina da Família, que seria o 3º ano, que é mais para atuar numa parte de gestão em saúde. Isso é muito opcional, né? Se o médico forma aqui em Cuiabá, ou no Mato Grosso, em saúde da família, e quiser migrar para algumas dessas faculdades, tem locais que falam que é possível, mas a grande maioria não opta por fazer essa parte de gestão em saúde. Termina os 2 anos e já pega o título de especialista. E uma coisa que é muito importante falar do programa de residência médica é que você tem a chance do Provab. O que é isso? É o programa de valorização à atenção básica. Esse programa de valorização à atenção básica, o que ele é? Ele te dá 10% de, digamos que 10% de um benefício para você fazer qualquer outra prova de residência, caso você tenha interesse. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu terminei os 2 anos de medicina da família e comunidade e quero agora fazer ginecologia e obstetrícia. Eu posso fazer a prova de residência para área de ginecologia e obstetrícia, e aí no edital geralmente tem a opção lá, Provab, você pode incluir aquela opção. Aí você precisa mandar os documentos que você terminou a sua residência na medicina da família e comunidade, e aí eles te dão 10% na sua nota final, para você poder fazer a ginecologia e obstetrícia. Ou seja, você sai especialista numa outra residência e tem a chance de fazer uma nova residência, caso seja de seu interesse. E esse Provab foi exatamente criado para poder valorizar a atenção básica, para poder fazer com que os médicos tivessem mais interesse em fazer a medicina da família e depois, posteriormente, fazer uma outra residência que seja de seu interesse. Eu tenho colegas que já se formaram na residência que eu fiz, que eles terminaram o R2, pegaram o título, usaram o Provab para agora fazer residência de psiquiatria. Estão fazendo residência de psiquiatria em locais super concorridos, porque tiveram a opção do Provab, tiveram esse benefício do Provab. E a outra opção,
que é o título de especialista em medicina da família e comunidade, que ele é reconhecido pela Associação Médica Brasileira, né? Você pode fazer esse título de especialista após 4 anos de atuação numa unidade básica de saúde, né? 4 anos de contribuição. Aí você pode solicitar fazer a prova de título. E se caso você passar, você também ganha o título de especialista em medicina de família e comunidade. Ou então, você também pode fazer uma pós-graduação e mesmo assim você precisa trabalhar durante 4 anos e posteriormente você também fazer essa prova de título. Pode passar. Então, tá. Quais são as competências e responsabilidades do médico residente, né, na saúde da família? Que ele vai atuar prioritariamente no âmbito da atenção primária à saúde, né? Desenvolver ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? A gente tem que atender com elevado grau de qualidade e resolutividade, 85% daquelas queixas que chegam a nós, no nosso consultório, para aprender sobre a saúde coletiva, sobre a abordagem individual e familiar do paciente, também como abordagem comunitária, ter um raciocínio clínico e aprender o trabalho em equipe multidisciplinar, porque a atenção primária à saúde ela só funciona se todo mundo trabalhar em equipe, porque é uma atenção multidisciplinar. Nós temos enfermeiros especialistas, nós temos dentistas especialistas, nós temos médicos especialistas, nós temos auxiliares de enfermagem, agente comunitário de saúde, e todos estão atuando em um prol, que é em prol da comunidade, em prol do paciente. Pode passar. Além disso, né, poucas pessoas sabem, na verdade, é que o médico da família ele é apto a realizar vários procedimentos que às vezes a pessoa fala, não, isso daqui eu não vou mexer, isso daqui não é da minha área. Na verdade, é sim, tá? Se a pessoa fala, o médico da família é só atender ali no postinho. Não necessariamente. Se você tem um postinho que te beneficie das coisas que eu vou falar aqui, né? Na verdade, se você tem um postinho que tenha todos esses materiais, você é apto a realizar. Ou seja, procedimentos cirúrgicos básicos, intermediários, às vezes o paciente chega com a drenagem para um abscesso enorme, um furúnculo enorme que tornou um abscesso, você precisa fazer a drenagem, você está apto a fazer isso. Então, se o seu postinho te dá os materiais estéreis, te dá um ambiente especial para você fazer aquilo ali, você está apto a realizar a drenagem daquele abscesso. Fazer a canoplastia, quando o paciente chega com a unha encravada, já foi em todos os lugares possíveis, não consegue, você precisa retirar aquela unha que está ali, você tem habilidade para fazer isso. Retirada de cistos do paciente, aqueles cistos... Nossa, fugiu da minha cabeça. Mas, enfim, retirada de cistos de paciente, você tem toda a habilidade, também tem a responsabilidade de fazer. Inserir e retirar DIU do planejamento familiar. Hoje em dia, a gente sabe que o SUS oferece, né, o DIU de cobre quando o paciente vai para o planejamento familiar. E o médico da família e comunidade ele está apto a inserir e retirar DIU. Caso o paciente compre o DIU por conta própria, fala, eu só vim aqui porque eu quero inserir o DIU, eu não quero mais fazer uso de medicação injetável ou fazer uso da medicação oral, gostaria de usar o DIU. E elas, às vezes, comprou esse DIU, você está apto a realizar, você tem todo o direito de fazer isso. E também de retirar o DIU caso o paciente não tenha se adaptado ao uso dele, né? Realizar cauterizações de lesões, às vezes a gente acha verruga viral, né? Verruga na vagina da paciente, né? E a gente, se tiver o cautério, o eletrocautério, a gente tem aptidão para poder realizar a cauterização dessas lesões, né? Dominar técnica de anestesia local, realizar bloqueio do paciente para poder fazer uma sutura, a gente tem habilidade para isso, né? Realizar procedimentos de urgência, sutura, compressão, imobilização, até a chegada de um serviço especializado. Fazer a remoção de cerume, que já lá no nosso postinho a gente faz bastante lavagem, né, do ouvido, o paciente chega lá com o ouvido praticamente tampado, a gente tem material para isso, a gente vai lá e realiza a lavagem do paciente, né? E retirada de corpo estranho, já peguei caso de uma paciente que tinha enfiado uma pedra no nariz, foi lá na unidade, a gente tinha o material, colocamos a paciente, foi eu e outro médico, a gente foi lá, conseguiu tirar a pedra do nariz da criança, tadinha, tava machucando, sangrou pra caramba, conseguimos fazer um tampão ali no nariz dela, e pronto, a gente estava apto para aquilo, a gente tinha material, a gente tinha o que era suficiente para fazer aquilo ali. Pode passar. E, além disso, né, uma coisa que é interessante a gente falar da medicina da família e comunidade é que a MFC, assim como a clínica médica, né, ou a cirurgia geral, ela pode ser pré-requisito para outras residências. Então, se às vezes você tem interesse em fazer medicina da família e comunidade, e talvez depois fazer uma outra residência, você pode saber que, se você tem interesse em hanseníase, se você gosta dessa parte, você pode se tornar hansenologista.
especialista naquela região, naquela doença em si, pela medicina da família. Você faz medicina da família, depois você presta a prova direto para rancenologia. Ou então, se você quer cuidar daquele paciente paliativo, que realmente já está no estado terminal de vida, você pode ter vida depois de fazer a medicina da família e comunidade. E atualmente, se eu não me engano, em 2020, né, foi aprovado que agora o médico da família e comunidade também pode atuar em alergia e imunologia. Pós-residência, você pode entrar numa residência de alergia e imunologia como pré-requisito, como é a clínica médica. E se eu não me engano, na verdade, tem uma faculdade em São Paulo, somente uma faculdade, eu até tenho que procurar, talvez procure o nome e mando até para a Mariane e para vocês, que fala que o médico fez medicina da família e comunidade, às vezes ele está apto para fazer cardiologia. Aí só tem uma faculdade no Brasil que aceita como pré-requisito a medicina da família e comunidade para depois prestar cardiologia. Pode passar. Falando do programa de residência médica e medicina da família e comunidade em Mato Grosso, né? Atualmente nós temos 5 hospitais que trabalham oferecem essa residência, né? O Hospital Geral e Maternidade, que é o HGU, que é onde eu faço, em Cuiabá. O Hospital Universitário Júlio Miller, que é pelo FMT. O Hospital Santa Rosa, que na verdade é em conjunto com a Univag, a residência oferecida pela Univag, mas a prova é realizada pelo Hospital Santa Rosa, também em Cuiabá. Em Cuiabá não, em Várzea Grande, perdão, e Cuiabá. Prefeitura Municipal de Sinop e a Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde. Cada uma delas tem uma carga horária específica, alguns ambulatórios específicos, né? Não vou saber dizer exatamente todos para vocês. A única coisa que eu sei dizer é em relação às vagas. De Prefeitura Municipal de Sinop e Secretaria do Lucas do Rio Verde, eu realmente não sei com exatidão. Se eu não me engano, eles oferecem 10 vagas cada uma, ou um pouquinho mais. O Hospital Santa Rosa, que é a Univag, oferece somente uma vaga para Medicina da Família e Comunidade. O Júlio Miller oferece 8 vagas atualmente. E o Hospital Geral e Maternidade oferece 20 vagas para médicos da família e comunidade para fazer a residência. Pode passar. Como eu faço residência no Hospital Geral e Comunidade, né, no Hospital Geral e Maternidade, aliás, eu vou falar um pouquinho para vocês como é a minha carga horária da minha residência, que é o que eu tenho ciência de conseguir falar para vocês, porque eu realmente não vou saber falar como que é a das outras, né? Então, a gente tem uma carga horária de 60 horas semanais, ou seja, a gente vai trabalhar 32 horas em unidade básica de saúde. Igual eu estava falando para vocês, eu trabalho de segunda a quinta, porque faz essas 32 horas, né? Todo dia 8 horas trabalhando na unidade básica de saúde. E aí eu tenho 8 horas semanais de ambulatório. Aí eu vou lá no Hospital Geral ou na Unic e acompanho um ambulatório específico. Pode ser um ambulatório de clínica médica, aí divide entre dermatologia, infectologias, de cardiologia, endocrinologia. Posso acompanhar um ambulatório de pediatria, e tem dermatoped, endocrinoped, neuroped, ambulatório de cirurgia geral, para acompanhar também anestesista, posso acompanhar proctologista, ou qualquer outro ambulatório que é de meu interesse. Isso daí é bem aberto, desde que você cumpra as 8 horas semanais de ambulatório no Hospital Geral. A residência de medicina da família no HGU é uma residência excelente devido ao fato dela possibilitar que você tenha vínculo ao município, ou seja, a gente recebe a bolsa de residência, porque nós somos uma residência regulamentada pelo Programa Nacional de Residência Médica e pelo MEC. E a gente recebe a bolsa de residente, que é uma bolsa que o valor bruto dela vai ser em torno de 4 mil e pouco, e o líquido vai ser R$ 3.600, basicamente. E a residência do HGU, ela te possibilita ter vínculo com o município, ou seja, eu posso ser contratada por um postinho para trabalhar essas 32 horas numa unidade básica de saúde e receber por trabalhar lá e receber a minha bolsa, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu trabalho no postinho como médica residente e é bom para o município, porque o município recebe uma verba do governo para apoiar esses residentes. Então, eles adoram contratar residente, eles acham bom, sim, contratar residente. E aí a gente assina um termo falando que a gente é médico residente, eles assinam um termo sabendo que a gente vai trabalhar somente 32 horas, o nosso contrato é de 32 horas. Então, a gente consegue ganhar das duas formas, ganhando, trabalhando na unidade básica de saúde e também aprendendo na unidade básica de saúde e ganhando a bolsa da residência. A gente, na residência, a gente tem aulas semanais sobre temas recorrentes, a gente divide as aulas entre R1, R2,
entre as aulas da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Tem aulas abertas todas as terças-feiras no YouTube, pelo YouTube da Sociedade Brasileira de Medicina da Família. Eu posso até mandar para você depois, Mariane, porque é uma aula aberta ao público, você pode entrar, eles emitem certificado, são aulas super interessantes sobre vários temas, se vocês têm interesse. E aí a gente tem aula toda semana. Toda segunda-feira é aula dada para um R1 ou para um R2, e toda terça-feira é aula da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. E a gente também tem a possibilidade de fazer acompanhamento em ambulatório especializado, né, dentro das grandes áreas, que foi aquele ambulatório que eu falei para vocês. A gente ia no ambulatório de clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, enfim. A gente tem a oportunidade de fazer publicações científicas, né, até porque para formar a gente tem que ter publicado algum artigo em uma revista, ou então apresentado o artigo num congresso, e também a possibilidade de intercâmbio. A residência ela oferece um intercâmbio, tem até duas R2, né, que eram minhas R2 e agora estão formadas, que elas fizeram um intercâmbio na Itália. A residência ela consegue te fazer um intercâmbio durante um mês para você acompanhar outro serviço em outro país. Aí elas foram para a Itália, acompanharam como que é a saúde básica na Itália, entenderam, adoraram, acharam super interessante, voltaram de lá com várias experiências para conseguir fazer o atendimento para esse paciente. Pode passar. Aqui eu basicamente mostrei para vocês como é minha semana padrão, né? Que eu atuo principalmente na segunda-feira na Unidade Básica de Saúde, à noite tem aula teórica, terça-feira também atuo na Unidade Básica de Saúde, e na terça-feira à tarde eu trabalho na puericultura, né? Eu deixo minha agenda marcada somente para atender as crianças e acompanhar o crescimento e evolução dessas crianças. À noite tem aula teórica da Sociedade Brasileira de Medicina da Família. Quarta, eu faço visita domiciliar nos meus pacientes acamados ou domiciliados que não conseguem vir a essa unidade básica de saúde. À tarde, eu faço o meu hiperdia, tratar principalmente dos pacientes hipertensos e diabéticos, o controle da doença deles. Na quinta-feira, eu faço o meu pré-natal e à tarde trabalho normalmente com atendimento à saúde do adulto. À noite, a gente é obrigado a fazer um plantão no Hospital Geral, é parte da carga horária da residência. E aí, esse plantão você pode escolher qualquer área do Hospital Geral, seja a enfermaria, aí você tem a opção de escolher a enfermaria de pediatria, ginecologia e clínica médica, ou no PA, que você pode fazer tanto PA obstétrico quanto PA cardiológico que tem no Hospital Geral, que fornece. Então, você pode conversar com o residente dessa área para você ir lá acompanhar ele, é um plantão super produtivo. Você faz esse plantão das 6 da tarde até a meia-noite. Sexta-feira, então, eu fico no ambulatório de manhã e à tarde do Hospital Geral. Aí, cada semana eu rodo num local que é do meu interesse, eu pego os horários, os alunos me mandam, os internos me mandam, e aí eu acompanho qual é do meu interesse, tanto de manhã quanto à tarde. No sábado e no domingo a gente tem livre, tá? Então, é uma residência bem tranquila, praticamente todas as noites a gente tem livre, e também todos os finais de semana nosso é livre. Uma vez por mês a gente trabalha no multiação. Então, uma vez por mês, a gente se divide em 4 residentes, sendo tanto R1 quanto R2, e a gente atua no multiação junto com o nosso professor coordenador. E nos outros dias a gente não tem nada nos finais de semana. Então, quero fazer um plantão, quero trabalhar em outro local. Então, você está liberado a fazer isso. Ou então, quero aproveitar o meu final de semana ficando em casa descansando. Você também está apto. É uma residência super tranquila, não é uma residência exaustiva, que você faz plantões de várias horas no hospital, fica 5 dias no hospital. Não tem nada disso. É uma residência muito tranquila e bem fácil. Até para se você quiser estudar, para fazer uma outra residência também, é bem tranquilo, porque você consegue trabalhar o seu horário, consegue trabalhar com o pessoal da sua unidade para você sair, o horário que for melhor para você trabalhar até tal horário, conseguir estudar depois. Então, é uma residência muito, muito tranquila mesmo. Pode passar. E aqui, né, para resumir um pouquinho de tudo que eu falei, eu trouxe um videozinho para vocês da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, que fala qual é realmente a atuação e qual é a participação do médico da família e comunidade hoje em dia, né, no Brasil. Pode apresentar. Quem é o médico de família e comunidade? O médico de família e comunidade é aquele médico que se especializou em cuidar das pessoas, independente da idade, sexo ou do tipo de problema que elas tenham. Ou seja, não são especialistas em órgãos isolados ou doenças, mas sim especialistas em gente.
Na medicina de família e comunidade, a pessoa é vista como um todo e não vai ser reduzida às suas doenças ou sintomas. Sentimentos e expectativas, as melhores evidências científicas, o contexto familiar e social são considerados no cuidado, para que as recomendações dos médicos sejam personalizadas e efetivas. Outra característica do médico de família e comunidade é o acompanhamento das pessoas ao longo das suas vidas, e não apenas em uma consulta pontual. Assim, realizam atendimentos desde a concepção até os últimos instantes da vida. Dos seus pacientes, não conhecem somente as doenças, mas conhecem também suas casas, suas famílias, seus vizinhos e comunidade. Atendem ambulatórios, clínicas e hospitais, mas também fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias. Por isso, quase todos os problemas que chegam aos médicos de família e comunidade costumam ser resolvidos sem encaminhamentos. Quando o médico de família precisa do apoio de outro especialista para resolver os problemas, ele faz um encaminhamento mais adequado e ainda assim continua acompanhando seus pacientes, fazendo o que chamamos de coordenação do cuidado. Normalmente, esses médicos trabalham perto das pessoas, seja na zona urbana ou rural, facilitando o acesso, sendo quase sempre o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Países conhecidos pela qualidade de seus sistemas de saúde, como Inglaterra, Canadá, Espanha, Holanda e Austrália, têm seus médicos de família e comunidade como elemento central para oferecer cuidados de qualidade à população. No Brasil, boa parte da população já conta com um desses especialistas para os seus cuidados. Hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E você? Já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu? Bom, gente, basicamente foi isso que eu quis dizer, foi de uma forma sucinta, né, e resumida para tentar trazer para vocês o que é a residência, né, o que é a atuação do médico da família e comunidade, e principalmente sobre a residência, que eu acho que, na verdade, que vocês também devem ter um pouquinho mais de dúvida, né, que é como se tornar, como é a residência em si, né, e como que essa residência te dá portas para outras coisas. Até mencionar mais um pouquinho uma coisa que eu às vezes até esqueci de falar, que a residência, igual eu falei, você pode fazer plantão, você pode atuar em outras áreas. Eu mesma, além de ser residente tudo, eu também sou preceptora da Univag, do Programa de Interação Comunitária. Então, os alunos me acompanham na unidade, eu sou professora deles, eles me acompanham quase todos os dias, e a gente faz esse cuidado com o paciente e ensina para as pessoas como é a residência e por que hoje em dia a gente pode ter cada vez mais e por que deve ter cada vez mais médicos da família e comunidade. Obrigada, viu, pelo convite novamente. E aqui foram as referências que eu usei para vocês, gente, principalmente os cadernos de atenção básica, o Tratado de Medicina da Família e Comunidade e a Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. Obrigada, doutora, pela excelente aula. Acho que norteou bastante aí a sequência da Liga, né? E espero que possa aceitar convites futuros, né? Para nos ajudando aqui, porque foi excelente mesmo. Com certeza, podem contar comigo, viu? Quando vocês precisarem, qualquer coisa também consigo indicar outros médicos, outros colegas que com certeza também topariam ajudar vocês. Excelente. Queria fazer um agradecimento especial para a Tanani aí, amiga minha de infância, conheço a família dela inteira, sabia do potencial dela, espero que todo mundo tenha gostado. Agradecer em nome de toda a Liga e parabéns, Tanani. Adorei sua aula, espero que todo mundo tenha adorado também. Obrigada, Laírton. Novos convites, viu? Obrigada pelo convite, gente. Obrigada de verdade. Professora Cláudia, quer dar uma palavrinha? Oi, boa noite a todos. Boa noite, professoras, boa noite, alunos. Tanani, muito prazer, parabéns, que excelente aula que você... Nós não poderíamos ter encontrado um profissional melhor para abrir, para inaugurar a nossa liga. Então, parabenizar as professoras pela iniciativa, os ligantes também.
Eu acho que, bom, eu sou suspeita, né? Nós temos aqui dentro da metodologia PBL, que você deve conhecer bem, a interação saúde-comunidade do M1 até o M8, isso é muito importante, eu acho que a sua fala é muito relevante, onde você, então, encontra um médico mais preparado dentro das unidades básicas de saúde, deixando aquele paciente um pouco mais tranquilo, para não ficar procurando tanto, inchar tanto os hospitais de média, alta complexidade. Então, quer dizer, descentraliza também a saúde. Assim, né, eu como fisioterapeuta também, né, nós estamos aqui, professora Denise, professora Sandra, a gente sabe o quanto a gente também contribui dentro da equipe multiprofissional, como você bem citou. Então, acho que nós todos juntos, profissionais da área da saúde, podemos contribuir muito. E, assim, fantástico, sensacional, acho que deu uma visão ampla aí para os alunos também que têm interesse. Fiquei muito contente de saber do crescimento dessa área no Brasil, não tinha essa noção. E convidar você, quando você estiver aqui em Cáceres, né? Eu sou a gestora aqui do IDOMED. O IDOMED preconiza muito a prática, né? Dentro do trabalho que é desenvolvido aí pelas professoras também, dentro também desse conhecimento do SUS, né? Que é uma grande riqueza que o Brasil tem. Então, quando você estiver aqui em Cáceres, esteja convidada para vir aqui, nos fazer uma visita, conhecer nossa infraestrutura, poder também ministrar palestra pessoalmente. Tão jovem e com tanto potencial. Parabéns e que Deus abençoe sua caminhada aí, tá bom? Fico muito lisonjeada com o convite, viu? Muito, muito obrigada mesmo, muito bom saber. Com certeza irei aí sim, minha família inteirinha aí de Cáceres. Eu fui a única da minha família que nasci em Cuiabá, mas eu fui criada em Cáceres, minha família toda é daí. Então, assim, com certeza irei aí sim. Adorei muito, muito o convite de fazer a aula, adorei conhecer todos vocês. Quando vocês precisarem também, quando vierem em Cuiabá, quiserem conhecer onde eu trabalho, minha unidade básica de saúde, conhecer como que é realmente o sistema, estão todos convidados também. Obrigada. Obrigada mais uma vez, doutora. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Se não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat que a gente lê. Enquanto aguardo algumas perguntas, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que eu estou até assim, emocionada, tão feliz de ouvir assim, tudo aquilo que eu venho defendendo no SUS há tantos anos e alguém está vivenciando. Né? Isso é uma realidade. Então, assim, eu estou muito lisonjeada. Parabéns, parabéns, parabéns. Que você seja uma das várias sementes, né? Que a gente consiga regar. E, assim, uma coisa muito importante que você coloca, né? E o que o próprio vídeo fala, que às vezes eles acham que é porque a atenção básica é o básico. Não, é o especialista do especialista, porque você conhece, você trabalha com todo, você trabalha com a comunidade, né? Então, não é o especialista porque ele é o top na ortopedia. Tudo bem, cada um na sua área. Mas para ser médico da comunidade, além de você ter você tem que ter um conhecimento muito amplo, né? Para que você não seja um médico né? Que vai encaminhar tudo, que você seja resolutiva, né? Então, assim, isso eu achei, fiquei assim muito, muito feliz. Parabéns, parabéns. E vamos querer a parceria sim, porque eu acho que a gente precisa de alguém que está na área, que está vivendo, para que a gente consiga colocar essa formiguinha, picar esses alunos com a questão do SUS, da importância do SUS e da saúde da família, além dos que a gente já estão aqui com a gente na Liga, né? Mas que isso possa ser mais divulgado, que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Eu e Denise, sábado, né, Denise? A gente estava junto com uma outra colega e ela falou assim: mas tem muita gente para a saúde. Eu achei que quase ninguém quer ir para a saúde. Vocês devem ter dificuldade de que queiram aderir à especialidade. Eu falei: não, tem muita gente fazendo essa residência concorrida, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas e ainda não têm esse conhecimento. Então, é importante a gente dar essa visibilidade e a vivência sua. Parabéns. Muito, obrigada, muito legal. Viu? Muito obrigada. Inclusive, até mencionando o que a senhora falou agora sobre, às vezes, tem poucos médicos da família e comunidade, às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento, né? De falar, será que tem realmente bastante médico da família e comunidade? E olha, tem, viu? Só em Cuiabá e Várzea Grande, nós somos, no Hospital Geral, nós somos em 40 residentes, sendo 20 R1, 20 R2, mais o FMT, que tem 8 vagas de R1, mais 8 vagas de R2, são mais 16, né? E aí tem mais a Univac, tem mais um. Então, assim, só em Cuiabá e Várzea Grande nós já temos quase 50 médicos da família e comunidade atuando. Então, é muito bom, é muito bom. A gente vê tanto que essa área está crescendo.
Eu também queria falar só um pouquinho, Mariane, que eu estou encantada com a Tanani por essa palestra maravilhosa, muito clara, muito motivadora, muito assim, você trouxe realmente toda a essência que é ser o médico da família e comunidade. E eu fiquei tão contente quando você falou da diferença da especialidade clínica e do médico de saúde da família e comunidade. O médico de saúde e comunidade, ele tem eu acho que ele tem uma oportunidade, uma bênção até maior. Ele consegue entrar na família, ele consegue entrar na comunidade. Então, o ganho que esse profissional tem de experiência de vida, de visão de vida e de empatia, de aprendizado, é tremenda. Isso vai ainda que você não atue na profissão como médico da família e comunidade somente, mas com certeza vai te dar um outro perfil profissional quando você for um especialista em cardiologia, que nem você colocou lá, alergista, né? Ou enfim, outra especialidade qualquer, vai te dar outra visão. Então, assim, parabéns por você tão menininha, né? Parece ter uns 12, 13 anos, essa carinha pitiquinha aí, né? Ter se embrenhado nessa fantástica vida que é a medicina da família e comunidade. Assim, muito sucesso para você, né? Eu acho que todo mundo que está aqui ficou muito feliz de poder conhecer essa área que muitas vezes, quando a gente fala interação, ensino, serviço, comunidade, tudo, ai, mas aí pode perceber a grandeza que é, né? Ter essa oportunidade de interação com a comunidade, com o ensino, que é, no caso, a faculdade dá essa oportunidade, né? Então, assim, parabéns, a gente está muito grata mesmo por você ter aceito. A gente vai realmente, como a professora Sandra falou, a gente vai atrás de você, tenha certeza que uma próxima vez a gente vai querer trazer você para cá, entendeu? Se Deus quiser. Obrigada mesmo, viu? Parabéns pelos alunos, pela Liga e toda a comissão da Liga que organizou esse evento. Tá de parabéns. Estou muito orgulhosa de fazer parte dessa Liga com vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço novamente, viu? Muito obrigada pelas palavras. Obrigada, prof. Roseli, você está com a mãozinha levantada, quer falar alguma coisa? Tá, então, nós temos duas perguntas aqui, professora, eu vou ler. Doutora, né? Como funciona a integração da equipe multidisciplinar? Como funciona a integração da equipe multidisciplinar durante as consultas domiciliares? Certo. Bom, basicamente, né, a equipe multidisciplinar seria o quê? Nós, na visita domiciliar, eu sempre falo lá na minha unidade, a gente vai com todos presentes na unidade, ou seja, vai com a agente de saúde responsável por aquele paciente, responsável por aquela família, vai eu, né, a médica da unidade, a enfermeira e o técnico de enfermagem. Então, ali a gente vai atuar no cuidado como um todo do paciente. E às vezes a gente pode até dividir essa visita domiciliar. Tem vezes que o ACS, né, o agente de saúde, chega para a gente e fala, olha, doutora, tem um paciente assim, assim, assado, eu preciso que a senhora avalie. E às vezes eu não consigo ir, às vezes já tem muita visita domiciliar já agendada por dia, às vezes está muito corrido, não tive como ir. A enfermeira da minha unidade, ela está apta a ir lá. E ela pode ir avaliar esse paciente, ver como o paciente está, orientar o paciente, né, acolher esse paciente, e aí ela trazer o caso para mim. E às vezes até ela mesma pode resolver, porque às vezes ela conversando o caso comigo, numa equipe multidisciplinar, né, a gente reúne, conversa sobre o caso do paciente, e a gente vê se realmente necessita que eu vá lá, ou então a própria enfermeira consegue dar a resolutividade daquele caso. E quando a gente vai numa visita em que vai todos nós, tanto técnico, quanto enfermeiro, quanto
eu, a médica e o agente de saúde, a gente vai para atuar no cuidado total daquele paciente. Então, a enfermeira vai lá para ajudar, para explicar para esse paciente qual a necessidade de avaliação, orientar o paciente, orientar a família do paciente. Eu vou lá com o intuito de ver qual é a necessidade, por que está solicitando aquela visita, e a técnica vai lá para fazer todo o cuidado, vai fazer toda a triagem, avaliar a pressão arterial, avaliar destro quando o paciente é diabético, orientar o paciente também, e a agente de saúde fica lá também para ver aquele paciente e depois para agendar novas visitas quando forem necessários. Até porque não tem como a gente visitar todos os pacientes todo momento. Então, eu faço um calendário. Eu tenho uma planilha que tem todos os meus pacientes de visita domiciliar, dividido por região, dividido por agente de saúde. E eu coloco nessa planilha quando que eu vou visitar esse paciente. Se ele precisa de uma visita trimestral, se ele precisa de uma visita semestral, ou se ele precisa de uma visita anual. Se é um paciente que precisa de uma visita trimestral, que é um paciente às vezes mais grave, eu sempre falo com a minha enfermeira, vai um dia eu, um dia você, para a gente acompanhar ele. A gente não pode deixar ele desassistido. Então, ela vai, avalia, vê se necessita que eu vá antes, ou se eu posso ir mais para frente. Se é um paciente anual, geralmente é uma visita que vai todos nós, porque aí nós vamos anualmente ver se aquele paciente está lá. Porque existe a diferença, né, do paciente acamado, que é aquele paciente que realmente já está mais grave, não consegue levantar da cama, e o paciente domiciliado, que é um paciente que ele não consegue se locomover até a unidade. Às vezes porque mora sozinho, que é muito comum, eu tenho vários idosos de 80, 90 anos que residem sozinhos, sem nenhum cuidado da família. Então, esses pacientes, eu gosto de ir lá eles, ver como que eles estão, ver a família, ver como que está a situação da casa deles. E tem pacientes que moram muito longe, não tem condição de vir a pé, não tem condição de pagar um Uber, né? Porque às vezes não passa ônibus ali na região que consiga trazer ele. Então, às vezes, ele pede, eu prefiro ir lá, falo que ele é domiciliado e prefiro ir lá acompanhar esse paciente. Então, é um paciente que eu visito anualmente. Eu tenho um paciente, inclusive, que ele tem 103 anos, e eu vou a cada 6 meses na casa dele para eu ver se ele tá bem. E toda vez que eu vou lá, ele tá melhor que eu. Sento lá, come bolo, toma café, é maravilhoso. E eu vou lá realmente para acompanhar ele, porque ele não tem nada, não é diabético, não é hipertenso, não tem nada, é somente dificuldade de ir até a unidade. Continuando a pergunta também, a sequência aqui também é da Thaís, que eu esqueci de mencionar. A Thaís é nossa professora também na FAPAM. Ela continua. As consultas domiciliares funcionam tão bem quanto o atendimento na própria unidade de saúde da família? Digo isso porque alguns alunos não conseguem enxergar a importância de ir em loco, né? Assistir a população e aproveitar esse momento para conhecer a realidade socioeconômica, condições sanitárias, etc., como um ponto importante para a assistência. Sim, com certeza, Thaís. As visitas domiciliares, elas funcionam muito bem. E às vezes eu acredito que elas funcionam até talvez melhor, porque quando a gente vai na visita domiciliar, a gente consegue olhar, porque ali falando para o paciente, olha, você tem que tomar o losartana, você tem que tomar o hidroclorotiazida, você tem que tomar o simvastatina, ele olha o papel, entende, chega em casa, ele já não sabe mais nada. Às vezes ele esquece, às vezes é um paciente que não é analfabeto, não consegue entender, então às vezes a gente usa aquelas coisas de azulzinho que é noite, laranja que é almoço, amarelo que é dia, café da manhã. Então, assim, é importante a gente fazer essa visita domiciliar, porque lá a gente olha o paciente. Eu tenho pacientes que eu vou na casinha deles, aí eles dividem em 2 cômodas. Esse é o que eu tomo de dia, esse é o que eu tomo de noite. Aí eu vou lá e explico, ó, esse que o senhor toma de dia é para isso, isso e isso. A gente entende a realidade dele. Às vezes está tudo misturado, porque ele não sabe ler, ele não sabe, ele mora sozinho. Então, funciona muito bem. A gente consegue entender a vida desse paciente, a gente consegue entender qual que é a dinâmica familiar dele. Se tem alguém que ajuda, se tem alguém que não ajuda. Eu já fui em casa de paciente que, inclusive, foi essa semana. Eu fui na casa de um paciente que eu já tinha agendado a visita, minha SES tinha avisado os familiares. Eu cheguei lá, os pacientes estavam sozinhos. E eram pacientes que não sabiam, inclusive era um casal. A mulher não conseguia nem falar, ela teve sequela de um acidente, né, vascular, e aí ela não conseguia falar. Era uma paciente que teve uma dificuldade na fala e a gente não conseguia se comunicar. E eu falei, gente, cadê o familiar? Porque precisa estar lá. É um paciente que necessita de cuidado da família. E aí eu deixei um recadinho, falei, ó, o esposo conseguia se comunicar melhor, mesmo sendo idoso de 90 anos, eu deixei um recadinho com ele, falei, ó, esse recadinho o senhor vai entregar para o filho do senhor. Estava escrito para procurar a unidade básica de saúde, procurar a equipe 5, procurar eu, porque eu queria falar com aquela família, eu queria entender o porquê que o paciente estava sozinho, por que não estava lá
na visita que eu marquei. Isso funciona. Porque a gente fala, é o paciente que não está querendo vir na unidade, ou então é a família que não está trazendo. E a gente chega lá e a gente vê uma realidade totalmente diferente. Então, é extremamente importante a visita. Show. Aí tem mais uma pergunta aqui da Elaine. Ela gostaria de saber quais os desafios que você tem ou teve durante a residência. Quais seriam? Certo. Desafio, né? Eu acho que, assim, como toda e qualquer especialidade médica, a gente tem desafio em saber que, assim, a gente está ali para cuidar daquele paciente, né? Então, digamos, querendo ou não, o cuidado daquele paciente, tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. E eu acho que a maior dificuldade da residência médica, falando da minha, né, que é do Hospital Geral, é que, assim, eu atuo no Vila Arthur, que é a unidade de Várzea Grande, e eu atuo com outros 2 residentes, que são da mesma, iguais, eu a mim, são R2, né? E nós 3 atuamos sozinhos ali. Digamos assim, nós somos médicos, lógico, mas a gente ainda não é especialista em saúde da família. Então, às vezes a gente tem uma dúvida, às vezes a gente está com dificuldade de manejar certos pacientes, a gente não tem um preceptor ali, lógico. Eu tenho o meu professor, que é o nosso coordenador, que eu ligo para ele me atende na hora, em qualquer momento do dia, eu falo que eu até incomodo ele demais. Mas assim, eu acho que às vezes poderia ser uma coisa que deveria ter nas unidades, que é uma residência como qualquer outro. O médico está ali para atuar, mas ele também não pode somente tocar o serviço, né? Ele tem que ter alguém que ajude ele ali. Isso é uma coisa que a gente está em conversa, é uma coisa que lá no Hospital Geral a gente já está, o coordenador, ele é maravilhoso, o Cléo, ele já está resolvendo isso para tentar ver se consegue ter um preceptor responsável por cada aluno, né, ou então por cada unidade, para poder ajudar, que eu acho que é a maior dificuldade, a gente poder manejar aquele paciente sem ter a ajuda de talvez um especialista da área, para falar, olha, o que eu faço aqui? Será que isso é importante? Será que não é importante? E aí a gente discute entre nós, né? Graças a Deus eu trabalho com outras 2 pessoas maravilhosas, tô com dúvida, eu vou lá, bato na salinha deles. E aí, o que vocês acham? O caso desse eu já peguei, assim, essa área, e a gente vai trabalhando. Mas acho que a maior dificuldade é essa. Temos também uma pergunta da Denise. Qual é o semestre que você está como preceptor e qual é a sua experiência como aluno? Certo. Eu estou como preceptora no 5º, 6º, 7º e 8º semestre. Estou em 4 semestres como preceptora. E, na verdade, cara, eu não posso reclamar, viu? Porque os alunos que estão comigo, eles são muito, muito bons. Eu até falo para eles, olha, eu tô no céu com vocês, viu? Eles são super interessados. Nunca tive nenhum problema em relação ao aluno não ser interessado ou não ser desrespeitoso com o paciente, não demonstrar interesse. Eles são muito queridos. E, graças a Deus, assim, pelo menos no semestre, não sei se assim é aí também na FAPAM, né? Como que vocês funcionam. Mas lá na Univag, dividem assim, no 5º semestre vão trabalhar a saúde do idoso. Então, nesse dia que eles vão comigo, eu procuro preferencialmente marcar pacientes mais idosos, para eles poderem entender as comorbidades, poderem entender a relevância de tratar um paciente idoso. 6º semestre, a gente trabalha a saúde do adulto. Então, marco saúde do trabalhador, marco todo o paciente, assim, falo meio que demanda espontânea, para eles poderem atender todos os tipos de demanda. No 7º semestre é saúde da criança, então é dia de puericultura, e aí a gente ensina basicamente essa parte de poder avaliar a criança com eles. E no 8º semestre é saúde da mulher, então eles atuam comigo trabalhando no pré-natal. Aí todo semestre eles acompanham comigo uma coisa diferente, uma especialidade diferente, para eles poderem ter uma visão ampla de tudo aquilo que a humanidade trabalha. Então, hoje nós estamos trabalhando com o idoso, hoje nós estamos trabalhando com a criança ou com a saúde do idoso, saúde do adulto normal, saúde do trabalhador. E então, outro dia a gente está trabalhando com a mulher. Então, eles conseguem aprender tudo isso. E é sempre a mesma turma. A turma que rodou comigo no 5º semestre, agora vai rodar comigo no 6º. Então, eles continuam o acompanhamento da população em si, que eles já conheciam. Eles só vão mudando a estação. E também, lá na minha unidade, a gente recebe os alunos do 1º e 2º semestre com a equipe de enfermagem da Univag. E aí, quando os alunos vão lá, eles vão lá na 4ª e na 6ª. 4ª é meu dia de visita domiciliar. Eu geralmente falo, deixa alguns alunos comigo para eles irem comigo lá na visita. Aí elas são super queridas, as meninas que trabalham lá. Aí vão 2 alunos comigo para eles entenderem a importância da visita, entenderem como que é ferir uma pressão, fazer um destro. Vai todo mundo ajudando eles e, nossa, tá muito legal. Eu tô gostando bastante dessa experiência de ser professora. Nossa, que bacana. Eu sou até suspeito de dizer, né, porque sou amigo da Tanani, conheço ela de longa data, mas quando eu fiz uma postagem com a foto dela sobre a aula inaugural, uma dessas alunas de enfermagem, que teve prazer de acompanhar o atendimento dela,
veio elogiar, falando que conhecia ela de um atendimento que acompanhou com ela, rasgou elogios. Tipo, e nem sabia que eu conhecia ela, entendeu? Então, você vê que é uma doutora diferenciada, uma médica diferenciada, que faz por amor, se destaca onde está sempre. Ai, obrigada. Mais uma vez, doutora, agradeço em nome de todos da Liga, né, dos acadêmicos, acho que foi maravilhoso, excelente mesmo. Acho que alguém tem mais alguma consideração, pessoal? Seu microfone está desligado, prof. Fazer a foto. A foto. Pessoal, quem puder ligar a câmera. E daí, só reforçando, nosso edital para os ligantes está aberto. Então, a inscrição é R$10 mais 1 quilo de alimento, né? O alimento nós vamos reverter depois para a população mais carente aqui de Cáceres. Então, quem tiver interesse em participar, a gente envia vai estar enviando o link nos grupos. Queria também aproveitar rapidinho, para não estender muito, falar sobre o projeto Saúde em Cores, né, que é um projeto que a Liga de Saúde da Família e Comunidade também abraçou, e a gente vai estar desenvolvendo ações de extensão através desse projeto, e a gente espera que não só a extensão, mas a gente também, através do projeto, a gente possa trabalhar um pouco de ensino, porque a gente, como trabalha com todas as datas comemorativas que o Ministério da Saúde propõe, então são vários temas interessantes que dá para ser trabalhado, né? Além do que, toda a extensão segue também uma pesquisa, né? Então, a gente pode transformar a extensão como proposta de pesquisa também. Então, todos aqueles que se interessam por essa área, se interessam em aprender saúde da família e comunidade, com o seu tripé ensino, pesquisa e extensão, o edital está aí e o projeto também já está a todo vapor. E eu acho que a aula de hoje deu um norte muito grande também, pessoal. Então, vamos aproveitar. Sim. Exatamente. Na verdade, né, Mari, só complementando o que a professora Denise disse, a PR2 tem aí agora um percentual dentro das disciplinas de ESC para fazer, né, um trabalho de iniciação científica. Então, fica aí a dica, né? Isso aí. Exato. Obrigada. Fazer a foto. Alguém mais quer abrir a câmera? Thaís, você quer perguntar? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Porque a minha internet está travando sem parar, tá um caos. Mas me ouvem? Sim. Sim. Ok. Gente, deixa eu só fazer uma última pergunta, porque eu vou pensando aí e eu esqueço. Tanane, deixa eu só te fazer uma última perguntinha. Das especialidades que tem dentro da saúde da família, o que mais você gosta? O que mais faz o seu olho brilhar? Tipo, é trabalhar com idoso, mulher, criança, saúde do trabalhador? O que faz realmente, assim, o seu olho brilhar? Olha, para ser sincera, eu sou bem suspeita a falar porque eu gosto de bastante coisa. Mas o que faz meu olho brilhar, assim, com certeza, é uma área que talvez eu pense em fazer depois, é a saúde do idoso. Eu amo trabalhar com o paciente mais idoso, amo trabalhar ali, principalmente fazer visita domiciliar a esse paciente. Me dou super bem com meus pacientes idosos, eles falam, trazem presente para mim, dou presente para eles. É uma relação quase de amizade mesmo, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa área da geriatria, é uma área que me interessa pra caramba. Eu entrei na faculdade falando, não. Pra ser sincera, vou contar uma história pra vocês, né? Quando eu entrei na faculdade falando, eu quero cirurgia. Não, você cirurgiã, não sei o quê. Saí do internato de cirurgia totalmente tendo certeza que eu não queria cirurgia. E aí eu entrei na medicina da família, meio que, vou aprender, porque eu queria realmente aprender essa área mais de contato com o paciente, porque eu acho que vocês vão ver isso quando vocês estiverem mais para frente, que a gente sai da faculdade, parece que cru, sabe? Parece que a gente sabendo a mesma coisa quando a gente entrou. Parece que a gente sai realmente da faculdade e fala, meu Deus, onde que eu tô? O que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu fui, falei, vou para medicina da família porque eu vou ter a oportunidade de trabalhar com várias áreas e poder ver o que eu quero e o que eu não quero. Assim, eu consegui ver que falando, realmente, eu não quero pediatria, sabe? Trabalho com criança, tudo, mas eu não sei se eu conseguiria fazer isso pro resto da minha vida. Então, é importante a gente conseguir ver. A medicina da família é bom porque como a gente trabalha com todas as áreas,
a gente consegue ter a certeza de qual área a gente gosta mais, qual área a gente não gosta. E com certeza eu tive a ideia de que a geriatria é uma área que me chama muita atenção. Tanto a geriatria quanto a saúde mental. Gosto muito da área da saúde mental, gosto dessa parte de tratar com paciente ansioso, depressivo, gosto de lidar com eles e conseguir ajudar eles a sair dessa doença em si, né? Então, são duas áreas que fazem meu coração brilhar e meus olhos brilharem também. Show, gente. Todo mundo sorri para tirar uma foto. Foi. Agora, rapidinho, gente, ó, vamos fazer um sorteio de quem está presente. Ai, tá, deu foco. São 4 brindezinhos. Eu vou tentar compartilhar aqui, aí eu fiz pela lista de inscrição, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui. Ai, não tem como compartilhar. Tá vendo só a lista, né? Sim. Ah, é porque eu queria compartilhar duplicada para ver os números sorteados. Então, essa aqui, gente, é a lista, tá? Eu vou mostrar rapidão. Aí, eu vou abrir aqui para colocar no sorteio aqui, para a gente ver. Agora viu, né? Abriu a página. Então, eu vou sortear, na verdade, são 4 brindes. São de números de 1 a 63. Ó, 63. Foram nossos inscritos. Então, é o número 10. O número 10 é a Daniela. Daniela Palmieri. Está online? Acho que eu não vi a Daniela, não. Então, a Daniela já perdeu o brinde. Aí, o número 31. Deixa eu olhar aqui. O número 31 é a Lauriette. Também não? Não. Ih, gente. Tudo um passar o brinde. Número 57. Giovana Lima Guedes. Também não vi a E a Gil. Giovana saiu para ir para a igreja. Ela começou a Número assistir. 40. A Mariana Ferreira. Acho que não, também não. Ih, gente, vamos sortear de novo, então. Vamos Não é lá. possível. A Mariana estava, gente, só que ela saiu agorinha, faz pouco tempo. É, a Giovana Número também. 1, o Daniel. Iabar. Também não, gente. Número 7, Lorena. A Lorena saiu? Daniel tá aqui, hein? Daniel tá aí. O Daniel tá aqui? A Mariana também tá aí, gente. Mariana também, eu acho. Então, a Mariana tá aqui. Lorena também. Tá, Mariana tá, a Lorena. Isso. E o Daniel. Então falta mais um. Número 53 é a Franciele. Cadê a prof. Franciele? Está aqui? Não, acho que não. Franciele perdeu o brinde. E o número 20, Eliane Martins. Eliane não foi a que mandou a pergunta? Não, foi a Elaine que mandou. Então, eu vou sortear mais um, que está faltando só mais um. Ai, gente, por que não deu? A professora Fran foi para a conferência, está lá na conferência. Chocou nossas agendas. Né? Pois é, hoje, número 48, o Igor Vinícius. Não vi Igor também, não. Gente. Vamos lá, então mais um. Número 61 é a Eduarda Martins. Acho que não, hein? A Eduarda estava no começo também, mas saiu. Então. O Igor estava no começo, a Eduarda e a Fran, professora Fran também, mas já saíram. Número 11, Fernanda Ritielli. Também estava no começo. Tô aqui. Tá aí ainda? Então, pronto. Então, amanhã nós não teremos aula, pessoal. Aí, segunda-feira, nós entreguemos. Nossa, que palavra feia. Nossa Senhora, o português passou longe agora. Aí, segunda-feira, é só procurar a Elaine ou a mim, que a gente... A Lorena, segundo brinde hoje, hein, Lorena? Lorena ganhou nossa frase de melhor frase. É verdade, eu vi. Legal, legal. Parabéns, pessoal. Alguém tem mais alguma consideração?
Aí. Então Só é agradecer isso. a Tanane Só pela participação, né? agradecimento. Só agradecer e parabenizar aos organizadores. O certificado, pessoal, em até 15 dias, nós enviaremos por e-mail, tá? Doutora também, tá, Tanane? Tá certo. Não, eu Certificado de agradeço participação. a vocês novamente, tá? Pelo convite, pelas perguntas, né? Pela participação de todas vocês. E sempre que vocês precisarem, estou à disposição, viu? Muito obrigada. A gente Obrigada. agradece. Muito show. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Pessoal. Mari, Obrigada. fica só um pouquinho aí que eu quero falar com você depois. Ok. Aí, o que eu ia falar é da relação dos alunos para o certificado. Você me passa Sim. depois? Sim. Tá. Então tá. Passo sim. Passo sim. Aí eu vou fazer, porque não deu para colocar lá no. Eu vou pôr o projeto, eu vou pôr o projeto, mas esse não deu. Porque eu tentei colocar, mas eu não consegui. Eu vou ter que conversar com o cara lá da FAPAM para poder me ensinar. Eu tentei entrar, não abre a abinha, fiquei várias, não consegui. Aí eu estou fazendo um desenho aqui vou fazer uns 2, 3 certificados, aí vocês avaliam o que vocês acham, qual que vocês acham que ficou mais legal, para a gente poder depois entregar para o pessoal. Ok, prof. Tá. Tá. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Sandra. Tchau, bom descanso, gente.